a, a, a essa reunião. Tem alguém que está com o áudio ligado aí? Tá dando um eco aí. Se vocês puderem desabilitar o microfone aí. Isso, obrigado. Na divulgação eu coloquei uma frase do Irmãos Karamazov, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Aliás, eu terminei de ler esse livro semana passada. É do Dostoiévski, né? Um escritor russo, cristão ortodoxo, né? Da Igreja Ortodoxa Russa. E ele, eu acho que também a partir de todo aquele marxismo que devia estar, marxismo não digo, mas ideias, né, revolucionárias que vagarosamente estavam entrando na Rússia, né? Esse processo todo, ele também começa a fazer muitas reflexões sobre isso. E esse capítulo que a gente vai conversar então hoje é justamente a ciência e a, a filosofia da religião, né? O autor, claro, não vai abordar tudo isso, porque filosofia da religião implicaria em conversar sobre toda a gama das religiões, né? Eu penso que ele se concentra mais na fé cristã. Então, como eu disse, a gente tem várias lives hoje, concorrentes aí. O vídeo vai ficar, depois com a edição dele, vai ficar gravado no meu canal, no YouTube, né, o Ponto da Audição. E como a gente combinou, então, eu faço a primeira parte, aí eu acho que é a segunda parte do Pastor e a terceira parte do Osvanir. Eu vou, a partir de agora, projetar aqui minha tela. E aí eu preciso perguntar o seguinte. Vocês estão vendo a projeção? Preciso que alguém abra o microfone e me diga se está vendo a projeção do PowerPoint. Yes. Sim, tranquilo. Beleza. Então, o capítulo, vou tentar não me demorar, que no capítulo é Ciência e Filosofia da Religião, né? E o capítulo 4 especificamente vai tratar de como as ciências naturais vão impactar a filosofia da religião. Embora que o autor vai focar nos argumentos filosóficos em favor da existência de Deus, né? Que seria o Deus, aqui está com D maiúsculo, né? Como a gente interpreta sendo o Deus Teos, né? O Deus cristão. Como eu falei, a filosofia da religião é uma área muito ampla. E eu especificamente, então, vou falar de um pouco de dois argumentos desses dois teóricos, né? O Anselmo de Cantuária, que é o argumento ontológico, e Tomás de Aquino, que é o argumento das cinco vias, né? São geralmente tratadas em conjunto. Eu lembro aqui apenas uma fala do Batista Mondin, que é um autor católico. Ele tem um livro, Quem é Deus? Ele tem vários livros, né? Tem um curso de filosofia, tem também sobre a antropologia e tal. Mas nesse livro, Quem é Deus, quando ele aborda essa parte das cinco vias, enfim, de todos os argumentos em favor da existência de Deus, ele diz que esses argumentos não provam a quem não crê a existência de Deus. E essa fala dele, na verdade, a gente vai ver que tem a origem já na escolástica, né? Eles apenas ajudam a quem já tem essa fé a compreender algumas coisas, tá? Então eu começo aqui com o Anselmo de Cantuária. Tem um vitral dele aqui medieval, né? E seu argumento ontológico. O Anselmo de Cantuária ele viveu de
1033 até 1109. E eu acho até que no livro tem um errinho. O autor colocou, deixa eu pegar aqui, se não me engano, colocou a data errada. Vou achar aqui só um instantinho. Eu acho que alguém ainda está com o microfone aberto aí. Isso. Ele, na página 116, ele coloca a data como 1003, tá? Essa data está errada. Senão ele teria vivido 106, 105 anos. Não, está errado ali, é 1033, tá? Ele entrou para uma abadia, a abadia de Bec, aos 27 anos, na Ordem de São Bento. Essa abadia tornou-se um importante centro de ensino na Europa a partir do comando dele. Em 1093, já um pouco mais velho, ele se tornou arcebispo em Cantuária. Quando a gente lê um pouquinho sobre ele, vê que ele teve uma série de conflitos com a monarquia inglesa. Não vou entrar nisso, até porque também não me aprofundei nisso. Por alguns é considerado o fundador do escolasticismo, né, porque ele também vem antes do Aquino. Escreveu várias obras filosóficas. O que nos importa para esse momento é o Proslogion. E o seu mote era essa frase aí em latim, né? Fides quaerens intellectum, a fé em busca do entendimento. Ou seja, aqui tem uma frase, eu não estou conseguindo ler aqui ela toda. Nem busco entender para que possa acreditar, mas acredito para que possa entender. Então vai um pouco na mesma linha do que eu disse antes do Batista Mondin. Não se trata de entender a existência de Deus para que daí eu possa acreditar, né? Eu acho que o caminho deles foi outro. O caminho das 5 vias, especialmente, não é esse. Para quem acredita, buscar um entendimento. Então, o argumento do Anselmo de Cantuária, eu coloquei aqui ele em sequência, né? Que também está baseado nessa expressão aqui latina. Quer dizer, nós não podemos cogitar que uma ideia seja superior à realidade. Ora, a gente tem a realidade, o mundo, e tem as nossas ideias, nossos pensamentos, que são representações dessa realidade. Se uma ideia ela é sempre inferior à sua realidade, veja o seguinte: quando a gente pensa em alguma coisa além do qual nada maior pode ser concebido, cogitado, né? Cogitare, isso geraria uma contradição se essa coisa não existisse, né? Ora, como é que eu posso pensar que existe alguma coisa que nada pode ultrapassar? Né? Como é que eu posso ter essa ideia, sendo que essa realidade, né, não existe? Gera uma contradição. Então, a ideia dele, que resume o argumento ontológico, portanto, se existir em nossa mente uma ideia de Deus, a realidade, que é superior à ideia, deve necessariamente existir. Essa é a conclusão desse argumento. No entanto, o autor aqui, o McGrath, coloca um argumento contrário de um beneditino, né, Gaunilo, e também coloca a réplica, né? Esse beneditino diz assim: vamos imaginar uma ilha tão bela que não se pudesse conceber outra mais perfeita do que ela. E se a gente fizer esse exercício agora, nós poderíamos imaginar várias ilhas perfeitas, as mais perfeitas que existissem. Então, se a gente for seguir o argumento ontológico, lembrando aqui, ontologia é a parte da filosofia que trata dos entes, né? Do estudo do ser. Então, essa ilha deveria existir.
Mas se a gente, no nosso exercício, pensar e começar a buscar essa ilha que a gente imaginou, talvez a gente não encontrasse. Então, esse beneditino diz: a simples ideia de alguma coisa não garante a sua existência. Essa foi a grande crítica, e o autor também salienta que mostra uma certa fraqueza nesse pensamento do Anselmo de Cantuária. Obviamente, o que se seguiu depois foi a argumentação de que faz parte da natureza de Deus transcender todas as coisas. E isso é uma coisa muito diferente de uma ilha, né? Então, não dá para misturar o que a gente imagina como uma ilha do que a gente imagina como Deus, que é a própria ideia de Deus já em si é a ideia de algo que transcende todas as coisas. Nessa parte, o McGrath termina dizendo que esse argumento dele é discutido até hoje, né, apesar das críticas. Passemos então às 5 vias do Tomás de Aquino. E aqui ele está numa pintura de Gentili. Aqui está apagando aqui, mas vocês devem estar visualizando o nome desse pintor aí. Ele é Daniel, Oi. só um instante. Clica ali em ocultar, aquela barrinha embaixo ali. Aqui. Olha o que tá isso. Isso. Opa, legal. Deu certo. Gentili de Fabriano. Obrigado, Jô. Veja que o Tomás de Aquino viveu apenas 49 anos, né? De 1225 até 1274, em contraposição aos 76 anos do Anselmo de Cantuária. E é o grande nome, né? Não o fundador, mas o grande nome da escolástica. Todos sabem que ele fez as leituras dele de Aristóteles, né? Escreveu Suma Teológica, Suma contra os Gentios, né? E é justamente na Suma contra os Gentios que ele trata essa questão da existência de Deus, né? Que depois vai ser até hoje retomada, né? Na verdade, a ideia orientadora dele é o mundo espelha Deus. Então, se nós olhamos para o mundo, nós temos como depreender disso alguma coisa sobre o seu Criador, né? Por isso que ele também vai ser tão retomado quando se fala em teologia natural, né? Nós olhamos para o mundo, para a natureza, e através disso, como essa natureza espelha Deus, né, nós podemos descobrir algo sobre Deus. E eu vou então colocar as 5 vias, né, os 5 argumentos. Eles são, vocês vão ver, muito semelhantes entre si. Eles sempre partem de uma coisa que percebe-se no mundo e aí traçam um raciocínio até chegar a Deus. A primeira via diz que as coisas do mundo estão em movimento e mudança. É óbvio, a chuva, a água da terra evapora, vira nuvem, cai de novo, vai para o rio, tudo vai para os oceanos, tudo vai mudando, se transformando. Então a pergunta é: de que maneira a natureza começou a se movimentar? De onde vêm essas transformações? Né? Ora, se todas as coisas que se movem são movidas por outras, né? Deve haver, aí eu botei entre parênteses porque não está no texto, né? Isso talvez retome já aos gregos, as influências do Aquino, né? Deve haver, obviamente, a causa não causada, a não ser que o número de causas seja um movimento infinito. Então, esta é a primeira via, que observa, diriam alguns filósofos, né, o devir, né, que está por vir, a transformação, e a partir daí chega até Deus. A segunda via é um pouco mais simples, ela parte do seguinte: nós percebemos no mundo causas e efeitos, né? Se eu coloco fogo numa chaleira com água, a água vai se esquentar e se eu deixar esse processo continuar, a água vai se evaporar, né? O calor aplicado à água dá o efeito de mudar o seu estado. E aí, quando a gente estabelece uma cadeia de efeitos, no final das contas a gente vai chegar à causa original de todas, que seria Deus, né?
bastante semelhante ao primeiro. A terceira via, ela parte do seguinte raciocínio: há seres contingentes no mundo, né? Com contingentes ele quer dizer aqui que não são necessários, né? Estes seres precisam de alguma explicação. Ora, se qualquer ser existente ele passa a existir porque outro ser anterior fez com que ele existisse, por exemplo, uma árvore frequentemente surge de uma semente, que é um ser que pré-existe a ela. A semente veio de um fruto que pré-existe a semente, assim por diante. Então, a causa original só pode ser um único ser cuja existência é necessária, certo? Prosseguindo no raciocínio, tem que ter algum ser que é absolutamente necessário para todas as outros seres não necessários no mundo. A quarta via parte da observância de valores, né? A verdade, o bem, a nobreza. Qual seria a causa de todos esses valores? Então, a partir disso, ele deduz que deve haver algo que seja a verdade, a bondade e a nobreza em si mesmos, né? Isso é algo que, pelo menos no livro que eu citei, Quem é Deus, né, do Batista Mondin, ele vai retornar muito para falar dos atributos de Deus, né? Deus é a perfeição de todos esses valores. E a quinta via, para encerrar, para quase encerrando aqui, e isso aqui, essa quinta via, eu acho que tem muito a ver com a abordagem da ABC2, todo esse diálogo sobre o cosmos, né? Há traços óbvios do desígnio inteligente no mundo, a ordem. Várias galáxias são semelhantes à nossa. Uma estrela maior no meio que exerce um poder sobre outros astros que ficam circulando em volta. Quando a gente olha os seres vivos, é impressionante notar, na verdade, se você pega um urso, um lobo, um tigre, um cavalo, uma anta, um jacaré, você vê muitas vezes 2 olhos, um nariz, uma boca, membros, né? 2 pares de membros. Existe uma ordem nesse universo, certo? Então ele coloca assim: elas parecem que têm um fim, têm uma finalidade. Só que a finalidade de algo não é determinada por esse algo, né? Esse algo não contém a sua finalidade. Elas são designadas para um fim por alguém ou alguma coisa, né? E aí, novamente, se chega até Deus. O McGrath apresenta algumas críticas à ideia dessas 5 vias, no entanto, ele não pelo menos na parte que eu me encarreguei de trazer para vocês, ele não responde, né? Primeiro, por que seria impossível a ideia de uma regressão infinita de causas? Um movimento constante, infinito, certo? Por que esses argumentos levam à crença num único Deus? Por que não podem haver diversos motores primeiros e não só uma causa não causada, mas diversas causas não causadas? E também não se demonstra que Deus, depois de trazer tudo à existência, sendo a causa original de todas as coisas, as 5 vias não demonstram que esse Deus continuaria a existir. Eu gostaria de fazer um comentário a partir dos meus contatos com a ABC em relação a essa primeira objeção, né?
a física tem mostrado que esse nosso universo, existe a probabilidade muito maior, né, não existe a prova cabal, mas que ele tenha tido um começo definido. Né? Então, claro, daí você poderia objetar ainda da onde surgiu esse universo, né? É sempre a pergunta. Mas, enfim, são ideias para a gente colocar aí para dialogar com essas questões, ok? Que termina a minha parte aqui. Eu vou finalizar aqui. E aí eu acho que vamos para a parte, eu acho que cabe ao pastor, né, pastor? Vamos lá? Isso, é a minha parte, mas eu não fiz esses belíssimos slides que você fez aí. Eu Sem acabei não problema. fazendo. Mas li algumas vezes o texto, a parte que eu fiquei encarregado de expor aqui no grupo. Daniel, clica ali em parar a apresentação. É que daí eu acho que tá. Beleza. Puxa vida. Isso aqui tá uma graça. Não sai daqui. Opa. Cara, esse meu Google Meet aqui, ele tá esquisitíssimo. Ele não... Aqui. Beleza. Certo. Basicamente, a parte do capítulo que eu fiquei de apresentar tem uma relação muito estreita com as ideias da primeira parte do capítulo, né? Essas ideias que você colocou aí, principalmente as 5 vias do Tomás de Aquino. O autor, na segunda parte, ele vai falar dos 3 argumentos. O argumento cosmológico, o Kalam, e o argumento teleológico. Basicamente, você falou disso já, né? Do teleológico, e as bases do cosmológico e do Kalam estão já apresentadas aí por você quando tratou do pensamento do Tomás de Aquino, certo? Eu gosto muito desse capítulo, gostei muito dele, dentre outras coisas, porque as críticas que são apresentadas, inclusive pelo autor, na primeira parte do capítulo, elas são muito interessantes. São muito interessantes. Né? Nós temos o autor sendo bem honesto com os seus leitores, não fazendo apenas uma argumentação do ponto de vista dos que defendem o criacionismo, mas também do ponto de vista daqueles que fizeram críticas e até críticas interessantes, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, porque isso me leva a uma conclusão importante em relação à teologia. Bom, o argumento cosmológico, ele tem uma forma muito simples e profundamente relacionada à primeira via de Tomás de Aquino, a via do movimento, né? E a forma do argumento, basicamente, um argumento dedutivo, se não estou enganado, é assim: todas as coisas no universo dependem de outras para existir, o que é verdade em relação às partes individuais é também verdadeiro para o universo todo, assim, o universo depende de alguma coisa para existir, desde seu começo e no futuro. O universo, portanto, depende de Deus para existir. Nessa parte do capítulo, inclusive, ele cita aqui um fragmento de um texto do Tomás de Aquino para fundamentar melhor essa ideia do movimento, da mudança que existe no mundo. Né? Um objeto, um ente, ele não pode ser o responsável pela própria mudança que acontece nele. Os conceitos que ele usa aqui é impossível que a mesma coisa seja realização e potencialidade. Esses são os conceitos que ele usa aqui, dizendo exatamente isso, né? Alguma coisa não pode ser a causa de sua própria mudança.
Basicamente é isso que ele vai dizer aqui. Então, um outro elemento deve ter causado essa mudança. Se existe essa sequência de causa, efeito e mudança, obviamente, algum outro ser deve ter dado início ao universo. Bom, aí com a teoria do Big Bang, me parece que essa linha de argumentação cosmológica, ganhou força, porque houve um início. E hoje se sabe que o universo está expandindo e houve um início, então tudo isso acaba fundamentando ainda mais a ideia do argumento cosmológico relacionado ao pensamento de Tomás de Aquino. Uma discussão muito legal, né? Muito, muito joia. Não vou dizer já o que eu quero dizer, vou dizer no final para a gente fazer uma discussão, quero que vocês digam o que vocês pensam também. Então, aqui o argumento Kalam. Eu não conhecia essa escola árabe de filosofia, que surgiu na Idade Média. Sabra definiu Kalam como uma investigação a respeito de Deus, da criação divina e do homem, criatura especial posta por Deus no mundo, pelo favor de Deus. E a linha de argumentação aqui, dessa escola, ela é muito semelhante à do argumento cosmológico. A forma da argumentação é a seguinte: tudo que começa deve ter alguma causa. O universo começou a existir. Portanto, o começo da existência do universo deve ter sido causado por alguma coisa. Sua única causa só poderia ser, então, Deus. Então, existe uma relação aqui muito estreita. Ele vai dizer que alguns até acreditam que não há diferença entre essas duas escolas de argumentação. O argumento cosmológico, o Kalam, estão muito, muito ligados, muito relacionados com o pensamento de Tomás de Aquino. Impressionante, né? Veja que hoje a cosmologia, o pessoal aí que estuda, né, a história do universo, usando o argumento de Tomás de Aquino, que vem lá da escolástica da Idade Média, é uma coisa que me encanta, sabe? É um negócio que me encanta. Realmente, o cara viver 49 anos apenas e conseguir pensar tudo que ele pensou a respeito da existência de Deus, né? Usando, a gente sabe que ele usou Aristóteles, né? O humano sabe disso com mais profundidade, né? Mas ele usou Aristóteles, e a partir aí dos princípios filosóficos de Aristóteles, ele começou a pensar, então, aí as provas da existência de Deus, as 5 vias que podem provar, ou poderiam provar, que existe um ser criador de todas as coisas, né? E aí o autor aqui apresenta algumas críticas, como eu falei, elas são muito interessantes, né? Ele cita, mais no final aqui, acredito, né? Ele vai falar o seguinte, ali na página 126. Pode alguma coisa começar sem ter sido causada? Ele vai dizer, essas são as 3 questões em torno das quais o debate acontece. E uma delas pode alguma coisa começar sem ter sido causada? E esse ponto, essa questão já aparece ali na fala do Daniel, na exposição da primeira parte do capítulo. Pode alguma coisa começar sem ter sido causada? É possível uma sequência de causas infinitas? Certo? Essa é uma questão bem importante nesse debate. Pode-se dizer que o universo teve começo? Essa pergunta é, de certa forma, profundamente filosófica, mas também poderia ser científica, se a considerássemos a partir de conhecidas observações sobre o índice de expansão do universo. Então, aqui, mais uma vez, aquilo que eu havia dito, quer dizer, as descobertas científicas acabam aqui valorizando o argumento que foi criado aí na Idade Média por Tomás de Aquino. Então, por isso que isso se torna também um argumento científico, né? Não apenas filosófico. Se pudéssemos afirmar que o universo foi causado, poderia essa causa ser diretamente identificada com Deus? Aqui uma outra questão importante, quer dizer, se existe uma causa primeira, essa causa primeira é o Deus judaico-cristão,
certo? Então, são questões aí que são debatidas dentro do âmbito dessas escolas e obviamente, aí no embate, né, com aqueles que são contrários às teorias criacionistas. Aí nós chegamos ao argumento teleológico, E é basicamente aquilo que o Daniel já falou, né? Existe um desígnio, um objetivo, uma finalidade em coisas que não podem ser a causa desse desígnio. Então, observa-se a natureza, toda a inteligência que existe nela, a finalidade de cada coisa que existe no planeta e na criação, e chega-se à conclusão que existe uma causa inteligente que transmitiu finalidade e desígnio para tudo aquilo que existe, né? Então, é muito interessante esse argumento, muito legal. E aí tem uma citação aqui de um autor, William Paley, deve ser assim o nome dele, William Paley, na sua obra Teologia Natural, ou Evidências da Existência e Atributos da Divindade reunidos das aparências da natureza. Eu fiquei muito encantado com o pensamento desse cara, porque ele pega aquela metáfora do relógio, que foi muito usada pelos deístas, e ele usa de uma forma inteligente justamente para apresentar um indício da existência de Deus. Eu acho que essa que é a palavra, né? Existe um indício da existência de Deus na metáfora do relógio, nos elementos que funcionam, que possuem uma funcionalidade, assim como o relógio possui a sua funcionalidade, certo? Como o Daniel disse no início ali, citando o filósofo, não são argumentos que provam a existência de Deus, mas são argumentos que apresentam indícios muito, muito interessantes a respeito da existência de Deus. Certa vez eu estava num culto com alunos do 3º ano do ensino médio, na igreja luterana, e o pastor falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e um deles ficou muito chateado e veio conversar comigo e tal. Ele disse assim: professor, não existe provas da ressurreição de Jesus Cristo. Não existem provas. Isso aí é uma questão de fé, etc. Eu falei: olha, realmente não existem provas científicas da ressurreição de Jesus, mas os indícios que as narrativas históricas apresentam são fortíssimos. São muito bem fundamentados e muito bem amarrados. Foi uma conversa muito interessante que eu tive com esse jovem, e acredito que o caminho é também esse aqui, certo? Os indícios são muito interessantes. Aí ele escreve em um dos seus livros, né, nos parágrafos iniciais da sua Teologia Natural, ele apresenta uma suposição, né? Você está atravessando ali um campo cheio de espinhos, isso está lá na página 130. Você está atravessando um campo cheio de espinhos e tropeça numa pedra. E alguém pergunta de que maneira aquela pedra teria ido parar ali. Ele poderia responder que, sem dúvida, ela estaria ali o tempo todo. Então, a presença de uma pedra não seria um problema. Ela estaria ali o tempo todo, desde o início de tudo, e esse não é um problema. Certo? Essa resposta parece plausível, ele vai dizer no texto. Mas, suponhamos que eu tenha encontrado um relógio no chão e me perguntassem como aquele relógio teria aparecido. Não me seria possível responder da mesma maneira como fizera anteriormente, dizendo que o relógio teria estado ali sempre. Por que, então, minha resposta não poderia servir igualmente para explicar a presença da pedra do relógio? Somente por esta razão e nenhuma outra. Aí vem a razão. Por que eu não posso explicar as duas coisas da mesma forma? Quando nos detemos a examinar o relógio, percebemos, o que não acharemos na pedra, que suas diferentes partes foram criadas e reunidas com um propósito. Como, por exemplo, para se mover, e que esse movimento fora regulado para indicar as horas do dia, e que se essas partes tivessem sido feitas de outro modo,
ou colocadas noutra ordem, diferente da verificada, talvez elas nem se movessem, nem servissem para o propósito original. Muito interessante, acho que tem aqui a ver também com a ideia do design inteligente. Existe uma assinatura inteligente em tudo aquilo que nos cerca, do funcionamento das leis da natureza. Então, é um texto, um argumento muito, muito interessante, e que, obviamente, vai ser criticado. Me parece que o Richard Dawkins, ele faz uma citação, né, em uma de suas obras, o Relojoeiro Cego, parece que ele faz uma citação a esse texto. Mas os três argumentos são indícios muito interessantes, apresentam indícios muito interessantes, né? Mas como eu falei aqui, existem críticas que já começam ali na parte do Daniel e que chegam aqui na minha parte também, que eu acho que são interessantes, né? Por exemplo, essa ideia de pensar numa regressão e chegar a Deus. Essa ideia de pensar numa regressão e chegar a Deus. Existem problemas lógicos nessa ideia. Por que existe uma causa primeira? Por que antes do Big Bang não havia uma outra sequência de causas, né? Realmente, esse é um problema. E por que essa ideia, né, de causa nos leva ao Deus judaico-cristão? Então, o que a gente percebe, eu achei legal nesse capítulo bem honesto do autor, é que ele nos leva para a necessidade daquilo que a teologia reformada chama de revelação especial. Então, por mais que a gente busque argumentar filosoficamente, cientificamente, usando aí os argumentos que são interessantes, eu acho que nos ajudam, eu acho que fortalecem, fundamentam a fé, acho que ajudam, mas eles não são independentes e não são suficientes para uma experiência de fé. Eles não são suficientes. Me parece que o Deus judaico-cristão é o Deus que quer mesmo o salto da fé. Né? Ele quer o salto da fé. Porque realmente, se a gente for pensar, não tem como a gente pular de uma determinada sequência de argumentos, de premissas, para a ideia de Deus como a causa primeira de todas as coisas. Realmente, existe aí uma, vamos dizer assim, uma lacuna que nós preenchemos e os pensadores preenchem porque eles têm um conceito do Deus judaico-cristão. Né? Então, me parece que é muito importante essa percepção que eu tive, que vocês, obviamente, estão tendo também, né, nesse capítulo aí, que ele é bem importante e nos lança para algumas questões aí bem relevantes a respeito da revelação especial. Mas era isso aí, então, que eu tinha para falar. Então tá. Osvanir, vamos lá? Vamos lá, então. Pois o capítulo todo, o capítulo 4 do livro, praticamente são questões assim que elas, ao mesmo tempo que elas auxiliam uma outra, mas ao mesmo tempo é uma repetição, né? Eu percebi isso porque as ideias elas vão se repetindo. Mas antes da minha fala, eu até tinha conversado com o Daniel antes, né? Porque a minha parte ficou ali a terceira parte, que é a ação de Deus, né? Como Deus age, né? Mas antes eu pensei em trazer um pensador que de algum modo ele vai se tornar repetitivo, mas eu acho importante para a gente tentar compreender essas ideias, entendeu? Sabe por quê? Porque assim, na realidade, se nós fôssemos falar, nós teríamos que falar de três autores que são chamados tripé da filosofia. Né? Alguns estudiosos que dizem que a partir de Aristóteles apenas houve notas de rodapé,
ninguém acrescentou mais nas ideias de Aristóteles, apenas modificou algumas coisas, sendo apenas notas de rodapé. Até que, sei lá, não sendo um estudioso assim a fundo de filosofia, conhecendo dentro da realidade que eu tive fazendo o curso e algumas leituras, até a gente pode concordar com isso. Mas, enfim, o pensador que eu queria trazer é Heráclito, né? Nesse triplé nós temos Heráclito, Parmênides, aí vem Platão e coisa, mas o nome a ser mencionado formando o tripé é Aristóteles, né? Então seria Heráclito, Parmênides e Aristóteles. Heráclito, porque ele viu que tudo era movimento, então para ele tudo era movimento constante, as coisas se moviam. Parmênides já vai vir com o pensamento que o movimento ele é apenas ilusão, o movimento ele não existe, né? Existe ao ser em si, aquilo que não se modifica, né? E Aristóteles praticamente pegou esses dois pensamentos, né, de Heráclito e Parmênides, né, a questão do movimento, e criou ali as famosas 4 causas, né, a questão da essência, enfim, alguma coisa a gente já falou na outra fala que eu mencionei Aristóteles. Mas falando um pouquinho de Heráclito, então, a partir de Tales de Mileto, a filosofia ela passa a ser racional, ela não é mais mítica, né? Ela muda do posicionamento mítico, né? E passa a ser racional. Então, os filósofos começam, Tales de Mileto, segundo o que se tem aí, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a pensar a questão de mundo mais racionalmente, e ele via também, foi um dos primeiros que percebeu que havia movimento, né? Que as coisas não eram paradas fixas, mas havia movimento. E Heráclito foi nesse mesmo sentido. Então ele percebeu que havia movimento nas coisas. E só para abrir um parênteses, Heráclito, os escritos dele, né, o que ele deixou, e é das obras dele que fala mais do pensamento dele, se chama Sobre a Natureza. Mas só que ele não escreveu da forma, tanto é que ele é chamado de o filósofo obscuro justamente por causa disso. Ele não escreveu de uma forma como a gente conhece hoje, o formato de se escrever um livro, né? Uma introdução, um desenvolvimento em linhas gerais, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ele escreveu, aí o Jô vai entender melhor que eu, em forma de aforismas, ou são trechos, e por isso ela é chamado de o filósofo obscuro. Então eu selecionei algumas falas dele para a gente tentar entender o pensamento dele, mesmo porque o pensamento dele influenciou, né, Aristóteles futuramente, né, e assim, para ele tudo era movimento. Então ele percebeu que tudo é movimento. Ele diz num dos trechos muito conhecido dele, né, que nós conhecemos, descemos e não descemos no mesmo rio, somos e não somos o mesmo. Então aquela famosa frase, que eu entrar num rio, sair, ao entrar novamente, não é mais o mesmo rio. Não porque as águas passaram, não porque, mas é porque as águas não são mais a mesma e eu também não sou mais o mesmo. Entenderam? Então esse é o pensamento de Aristóteles. Por quê? Porque existe um movimento e ele é constante. E ele diz num outro texto assim, nada permanece idêntico a si mesmo, pois tudo é e não é ao mesmo tempo. Esse movimento constante, por exemplo, aqui, à minha frente aqui eu tenho uma cama, uma mesa, um armário, Então, a partir do momento que eu terminei a minha fala, isso já não é mais o mesmo, porque o movimento é constante, tudo se modifica. Eu modifico, e esse movimento o movimento ele é e não é ao mesmo tempo. Depois, mais na frente, nós vamos entender essa questão. Então, numa primeira ideia que eu queria trazer sobre Heráclito, é essa questão do movimento, de que nada permanece, tudo é movimento. Então, e ele coloca que esse movimento ele pode ser perceptível ou imperceptível. Então, se eu saio na rua, eu vejo as pessoas
pessoas andando, como o Daniel citou, a chuva caindo, a chuva evapora, volta para as nuvens, enfim, a questão da água, ela ferve, evapora, né? E tudo é movimento. Mas os movimentos imperceptíveis, eles ocorrem também. Então, eu estou modificando constantemente. Essa mesa que está à minha frente, ela também modifica. Então, esse é para Heráclito a questão do movimento. Um movimento que ele é constante. Um segundo ponto que eu acrescentei aqui para tentar entender a ideia dele é a harmonia dos contrários, né? Heráclito se questionava, né? Mas por que existe o movimento, né? Por que tudo muda? E aí ele chega à conclusão de que tudo contém em si o seu contrário. Então, por exemplo, a noite tem em si o dia contém em si a noite, a saúde contém em si a doença contém em si a saúde, a vida contém a morte contém a vida. Então, esse movimento do mundo é o que ele chama de guerra, é uma guerra constante, a guerra dos contrários. Uma guerra que para ele é ao mesmo tempo guerra e ao mesmo tempo paz. Por quê? Porque o movimento, ao mesmo tempo que ele é movimento, ele não é mais movimento, porque ele é um movimento em potência, algo é em potência, como essa mesa que ela está automaticamente se degenerando, no caso, ela é matéria, é madeira, e ela vai apodrecer, mas ao movimento ela vai sendo o que ela é, uma mesa, é esse movimento constante. É o que Heráclito identifica como identidade na diferença, ou seja, a única coisa que permanece é a razão, o logos, e aí ele fala da questão da razão, que é o que eu vou argumentar num terceiro ponto. Então, o que é material, tudo modifica, né? Nada é idêntico a si mesmo, porque tudo se modifica, se transforma. Nós nascemos, passamos pela fase da criança, pela fase da juventude, adolescente, adulto, chegamos à velhice e morremos. E o processo da vida continua o mesmo. Agora, tem uma coisa que ela é idêntica a si mesmo, que é essa razão que movimenta tudo isso, a que ele chama razão. Chama logos. Um outro pensamento dele diz assim, ó, aquilo que é oposição se concilia. Das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia, e tudo se gera por meio de contraste. Então, num terceiro ponto, né, ele coloca aí a ideia central dele, que diferencia ele dos outros pensadores. Porque os outros pensadores não pensam diferente dele, dos que vieram anteriormente a ele, né, mas tinham essa ideia do contrário como algo divergente, né? E Heráclito vê essa questão do contrário como algo positivo, porque é dos contrários que se origina as coisas. E daí ele volta de novo a pensar novamente, porque os pré-socráticos ali, eles viam num elemento da natureza como princípio gerador de todas as coisas. E Heráclito, para não fugir dessa questão, né, de um princípio gerador de todas as coisas, ele fala do fogo. Então, para ele é o fogo que é o princípio originador de todas as coisas, né? E por quê? Tentando aí colocar a ideia dele, né, presente, né? Por quê? Porque o fogo, ele se origina de uma matéria morta, de um combustível que é morto. De um combustível morto surge o fogo, que é flamejante, é energia, né, que modifica as coisas. E é interessante esse pensamento do fogo, aí como vocês viram algumas coisas que surpreenderam, porque a gente vê essa questão do fogo na Bíblia como sempre presente, né? No Antigo Testamento nós temos a questão do fogo, a sarça ardente que não se queimava, Deus como coluna de fogo. No Novo Testamento o fogo está sempre presente. Então me chamou essa atenção a questão de Heráclito, né? Tem como princípio gerador de todas as coisas o fogo, né? Então, aí no outro pensamento ele diz, por estudo o fogo aproximando-se julgará e condenará. É bem interessante essa fala nele, né? Numa outra fala ele diz, tudo escorre, o mundo é dirigido pela luta dos contrários, que se compõem em um. O princípio organizador disso tudo é o fogo, o logos. Então, como eu coloquei anteriormente, no outro ponto, a única coisa que não modifica, que é princípio gerador
e é a identidade, né? A razão universal, o logos que origina, que dá sentido a toda essa criação, para ele, no caso, é o fogo, né? Aquilo que não modifica, que é sempre idêntico a si mesmo. Então, é muito interessante. E agora, um outro ponto que eu achei interessante na fala dele, ele diz o seguinte, ó, este mundo é igual para todos, nenhum dos deuses o fez, sempre foi e sempre será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida. Então, são dois pontos interessantes nessa fala. Primeiro, a questão do acendendo-se e apagando, né? Então, ele quer dizer o quê? As coisas como elas são criadas, por exemplo, a medida de todas as coisas. Então, coisas pequenas, coisas grandes, exigem mais fogo, exigem mais energia. Então, é isso que ele fala nessa questão de apagando-se ou acendendo-se. Quanto à fala ali da questão dos deuses, é interessante, porque todos nós sabemos que o princípio grego é mítico. Eles acreditavam na questão mítica dos deuses, questão antropomórfica, né? Dos deuses serem iguais ao ser humano, e Zeus era o principal deus, né? O principal deus dos gregos era Zeus. E ele coloca nessa fala aqui, ó, este mundo é igual para todos, nenhum dos deuses o fez, sempre foi, sempre será um fogo eternamente e tal. E numa outra fala ele diz o seguinte, o Uno, o único sábio, quer e não quer ser chamado Zeus. Aqui ele está se referindo a essa razão universal, que é intrínseca a toda a criação, essa razão que movimenta, que faz girar, que faz o devir. Ele está falando dessa questão. Quer e não quer ser chamado Zeus. Não quer ser chamado Zeus, se por Zeus se entende o Deus das formas humanas, o próprio dos gregos. Quer ser chamado Zeus, se por esse nome se entende o Deus e o Ser Supremo. Então é bem interessante essa fala dele, né? Da questão de contrariar a posição dos gregos, né? Que tinham ali a questão antropomórfica, mas para ele não. Claro que aí eu vou me aliar à fala de vocês, de que é muito complicado a gente suspender a opinião que a gente já tem sobre um assunto e tentar estudar esse assunto de uma forma... não tem. Então, quando você vê a fala dele, quando você vê um poema maravilhoso de Parmênides falando sobre a questão do ser, não tem como você atribuir a esse Deus que nós conhecemos, Deus cristão, mas na realidade é lógico que eles não estão falando isso, né? Heráclito, mais especificamente, estava falando de uma energia intrínseca, né? É a questão panteísta, e Hegel vai beber da fonte de Heráclito, né? Hegel coloca em um dos seus escritos, eu até tinha um nome ali, mas que a fonte do pensamento dele é de Heráclito. Nietzsche também bebeu em Heráclito, né? Nietzsche foi outro pensador que bebeu em Heráclito, então por isso que eu quis trazer, poderia ter trazido Parmênides, mas eu preferi trazer Heráclito porque muitos pensadores modernos bebem da fonte de Heráclito, né? Então, passando esse ponto que eu queria trazer sobre a questão agora, tirando um pouquinho da questão da força, energia que Heráclito colocar aí a criação de um Deus supremo. Então, nós não percebemos só a revelação divina nos escritos ou na palavra de Deus, mas nós também podemos perceber em toda a criação, como vocês discutiram antes, através de vários pensadores, né? Eu queria trazer um trecho também do capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que eu acho que expressa bem o que a gente está vendo agora, né? Essa questão da ação divina também na sua criação. Não fiz exegética, hermenêutica do texto, depois o pastor Josué pode mencionar alguma coisa sobre o texto, o que ele está querendo dizer, mas Paulo escreve assim, ó, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observadas claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneiras que tais pessoas são indesculpáveis. Então, Paulo não está fazendo
ali usando de argumentos ou do Antigo Testamento, que era a Torá deles, mas ele utiliza a própria criação, né, como algo que um dia vai nos acusar também. Pô, ali, cara, você vê, é tudo maravilhoso, tudo certinho, a criação, né? Enfim, eu queria fazer essa introdução para reforçar, né, e essa questão de pensamento, essa questão de ação de Deus na sua criação, né? E agora eu quero entrar nas partes que ficou para mim apresentar, né? Uma das primeiras partes que os textos falam ali, da questão de ação de Deus, é o chamado deísmo, né? Aí eu fui ver, já tinha alguma noção sobre deísmo, mas eu fui fazer pesquisa. Então, deísmo, né? Tudo que eu vi, eles trazem mais como uma filosofia de vida do que propriamente uma religião. Se a gente for pegar ao pé da letra, como a gente entende etimologicamente religião. Religião é um religar a Deus. Eles têm, sim, né, a ideia de uma inteligência superior que criou o universo. Mas essa inteligência superior, ela criou o universo e criou todas as engrenagens necessárias, vem a questão do relógio, para que esse universo funcionasse e deu a capacidade intelectual ao ser humano para que ele pudesse, né, entender. E aí eles valorizam muito a questão da ciência. Então, para eles, a religião para eles praticamente é ciência, né, porque eles creem na ciência. E, claro, eles não creem na Trindade, não creem na reencarnação de Jesus, sem dúvida nenhuma. Então, o deísmo é visto mais como uma posição filosófica do que propriamente religiosa, né? Um outro ponto também bem interessante daí é a questão do teísmo, né? E eles utilizam Tomás de Aquino para tentar exemplificar, né? E aí Tomás de Aquino utiliza Aristóteles, né? Algumas coisas de Aristóteles do pensamento primário e secundário. Aí eu até lembrei do Daniel. O Daniel tem publicado no Face e no próprio canal dele, eu também vi, a questão ali da composição da música tocando dois modos diferentes. Não entendo nada de música, então por isso... Mas que elas dão uma harmonia maravilhosa, é gostoso você ouvir. São duas formas diferentes de tocar o violão, duas formas diferentes de sair o som, mas que unidas elas dão uma harmonia. E é mais ou menos isso que Tomás de Aquino tenta exemplificar. Então, Deus age de formas secundárias. Então, ali é como se o Daniel fosse Deus e utilizasse, né, o aparelho ali. Então, se não tiver uma harmonia correta, nada vai funcionar. Então, Deus faz uso, né, de questões secundárias para tentar, e até o texto coloca assim, ó, que é uma questão que vai aparecer na outra linha de pensamento também, que é a teologia do processo, ou chamado teísmo aberto, né? Que é a questão de uma forma de tentar entender a questão do mal, né? Então, tipo, como se a coisa não funciona, não é culpa de Deus, entendeu? É porque, por exemplo, o mal é culpa do ser humano em si. Então, é mais ou menos isso que Aquino tenta trabalhar, né? E até ele reforça que alguns pensadores utilizaram como essas questões secundárias, tendo autonomia também, né? E daí que é uma questão que Aristóteles também pensava, né? Só que isso é totalmente rechaçado pelo pensamento da Idade Média, né? E eu acredito que por todos os cristãos, né? Na questão a gente tem Deus como o ser ativo que dá movimento a todas as coisas, o Deus que criou realmente uma engrenagem perfeita, mas ele não está distante, né? Ele não é a questão do motor imóvel aristotélico, de que criou, deu o chute inicial e as coisas funcionam por si só. E daí um terceiro pensamento, e daí vem a questão que você não consegue entender como existem, né?
assim, particularmente, não consigo, né? Por exemplo, que nem a teologia do processo, ou chamado teísmo aberto. Então, hoje existem várias teologias, né? Eu confesso que agora eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa teologia do processo, também conhecida por teísmo aberto, né? Fui conhecer agora, fui procurar estudar, ouvi muito falar sobre a teologia da prosperidade, que é outra teologia também que a gente, como conhecedor da verdade ou coisa, é uma teologia que não cabe bem dentro daquilo, da essência do que o cristianismo tem pregado, ou a essência da teologia, das verdades bíblicas que a gente conhece. Mas essa teologia do processo, ela teve seu expoente em Whitehead. Esse Whitehead, ele foi filósofo e matemático. Ele viveu de 1861 até 1947. E para ele, a realidade é formada por 4 conceitos absolutos. Então ele coloca como nesses 4 conceitos. Primeiro, a ocasião real, né? Ou seja, a questão de mundo, a realidade que nós temos, esse coloca como ocasião real. E os outros 3 pontos, o ponto 2, 3 e 4, ele coloca num só, mas o ponto 2 seria objetos eternos, ponto 3, Deus, e o ponto 4, criatividade. Esses 3 pontos são o que modelam o mundo, ou seja, essa ocasião real, a realidade de mundo que nós temos é modelada por esses 3 outros pontos que ele coloca, né, constituindo assim os 4 pontos que para ele formam a realidade que nós temos. E aí a gente percebe no pensamento dele que eles bebem da fonte de Heráclito, né? Tanto é que eu procurei colocar Heráclito para dar ênfase agora, né, na ocasião do pensamento deles. Claro que não é só Heráclito, eles bebem também alguma coisa em Hume, e nós já vamos entender, David Hume, né? E nós já vamos entender. Então, para ele, cada ocasião, ou seja, essa realidade real, é um vir a ser constante. Então, está em constante mudança a nossa realidade, que é o pensamento que a gente já viu de Heráclito. E o Whitehead divide em 2 polos, né? Essa realidade. O polo fixo, que ele é constituído pelo passado, né? Tudo que ocorreu no nosso passado, e o polo mental, ou seja, o real, aquilo, a possibilidade do futuro, entendeu? Porque para eles não existe futuro. O pensamento da teologia do processo, eles não veem a questão futura, ou seja, então para eles a realidade somada aos fatos do passado constitui a realidade atual e criam possibilidades futuras sem a crença absoluta. Então, nós temos um passado, o qual nós vivemos, e esse passado, unindo-se com o momento que nós estamos vivendo, né, vão constituir o futuro. Mas nós não podemos crer. Por exemplo, assim, eu sei que ao meio-dia eu tenho, para o meu jantar, eu vou ter só macarrão, né? Mas eu não posso crer que eu vou ter esse macarrão, mesmo ele estando ali, eu visualizando. Eu não posso crer, porque são N fatores que podem ocorrer, que eu não posso contar isso como fato concreto. É a realidade que Hume falava, quer dizer, não é porque o sol nasceu todos os dias que eu vou dizer que amanhã o sol vai nascer novamente. O que eu posso constatar como fato real é o que eu estou vivendo no momento. A partir do minuto seguinte, eu já não posso mais constatar nada, a não ser que eu viva. E é interessante que Deus, eles colocam dentro dessa realidade, né? Então, dentro desses 3 pensamentos ali, que modelam o mundo, eles colocam criatividade. É como se existisse uma realidade dentro desse universo, né, que ele menciona ali, que mesmo Deus está submisso a essa realidade. Então, Deus, apesar de eles colocarem Deus como de alguma forma como criador, como ser que age, como ser que modela, mas Deus está submisso. Parece-me assim uma questão
mítica dos gregos, né? O Deus que ele está ali sofrendo as consequências, né, do real, da sua própria criação. Quer dizer, para mim é um pensamento assim meio complicado. Depois a gente pode até discutir isso, talvez vocês tenham visto de outra forma, mas essa realidade é que eu vi deles, né? Então, não existe futuro, né? A questão divina, aí vem a questão do mal e a questão do mal também citada ali também em Tomás. Para eles, Deus não age por coerção, mas apenas por... me fugiu agora até a palavra. Me fugiu. Não é por coerção, mas é por diálogo. Deus tenta convencer. Me fugiu a palavra agora. Então, Deus não tem culpa do mal, porque mal é a consequência própria da ação humana, do livre-arbítrio. E daí, sobre a questão da ação, aí que entra a questão da criatividade, dessa inteligência que parece... Porque a questão dos terremotos ou das questões, o texto argumenta ali, de que eles argumentam que é persuasão, Josué colocou aqui para mim, persuasão. E parece que há uma inteligência intrínseca, né, além da divina, de que Deus não tem, Deus é modelado por ação dessa natureza, Deus está submisso. Então é um pensamento assim que, para mim, sinceramente, por mais que eu abstenha da questão teológica ou do Deus cristão, para mim eu não consigo entender. Então, assim, o pensamento deles é basicamente isso, né? Deus sofre as mesmas coisas que nós sofremos, né? Da ação do real, né? E existe esses três objetos, que é o objeto eterno, e o objeto eterno, ele entende a mesma coisa que Heráclito, né? O objeto eterno é aquilo que permanece. Para Heráclito era o fogo, essa inteligência, a razão, o logos que cria. Para eles também, eles bebem da mesma fonte, né? E daí ali bebem também da fonte, como eu citei ali, de David Hume ali a questão ali do que nós não podemos crer no momento seguinte, porque é uma realidade que nós não podemos ter acesso. Então é isso o meu pensamento que eu tinha. Agora, Daniel. Opa! Valeu, mano. Sempre bom correlacionar, né, com outros pensamentos. Primeiro, eu acho que eu vou abrir aqui para o pastor. Ele parece que tinha uma provocação aqui. Jô. Na verdade, um ano estava tentando lembrar uma palavra ali, e eu acho que a palavra era persuasão. Persuasão, isso aí mesmo, correto. Isso, né? A forma como Deus interage com o ser humano por meio da persuasão, né? Não por coerção, ou seja, mas por persuasão, né? E, assim, pelo que eu entendi do texto, assim como Aquino tenta argumentar isso para tentar dizer assim, não, o ser humano pelo menos o que eu entendi, é culpado da sua... Porque você tem o livre-arbítrio, você age, então Deus está isenso. Da mesma forma, esse pensamento aí, criado por Whitehead, a teologia do processo, da mesma forma, eles utilizam esse argumento para tentar, né, aí falar sobre a questão do mal, né, a questão do mal existente no mundo. Não, mas eu me refiro, na tua fala sobre o capítulo, João, você disse que depois teria algo a colocar para a gente discutir, tá lembrado? Não, eu no finalzinho da minha fala, eu já coloquei algumas coisas ali. As coisas que surgiram na minha cabeça à medida que eu fui lendo, né, os textos e ouvindo a tua exposição, mas eu acho que cabe agora uma avaliação da parte do humano, né, porque esse debate aí, ele é mais interessante do que se imagina, porque hoje nós temos no Brasil, hoje, representantes da teologia do processo, né? A gente tem representantes hoje, pessoas que estão
que estão usando essa lógica, né? Essa ideia de um Deus quase que totalmente imanente, né? Um Deus que está enfrentando a história assim como os homens estão. Tem até um pregador muito conhecido aí, muito conhecido mesmo nas mídias e autor de livros e tal, que vem sendo acusado de estar ligado a essa teologia aí do processo, né? Eu acho que existe uma angústia naqueles que pensam a teologia, pelo menos em alguns, né? Quando avaliam a questão do mal, quando eles avaliam a questão do mal. Então, nós temos aí também num extremo, talvez, num extremo aí conservador, aquela ideia de um Deus que decreta tudo, né? Um Deus fatalista, algo assim. E talvez no outro extremo surge essa ideia da teologia do processo. Para a gente pensar Deus, para pensarmos Deus, nós precisamos admitir que ele é impotente, porque senão a gente não vai conseguir lidar com os genocídios, com a maldade do mundo e assim por diante. Então Deus tem que estar na luta conosco, né? Ele tem que ser parecido com a gente. E o trabalho dele não pode ser a ação de um Deus soberano, onipotente, onipresente, porque não faz sentido pensarmos Deus assim num mundo com tanto sofrimento. Então, eu também como humano, eu acho que essa teologia do processo tem problemas, eu tenho dificuldade de relacionar essa teologia do processo com o Deus bíblico, né? A gente encontra aí alguma dificuldade. Mas que vamos dizer assim, é uma tentativa compreensível, eu diria, de resolver essa questão seríssima, que é a relação de Deus com o mal, a presença do mal no mundo, sendo Deus criador de todas as coisas, eterno, poderoso, justo. Então, eu compreendo essa necessidade de resolver essa questão, mas, assim como humano, eu também tenho dificuldades de relacionar essa visão com o Deus bíblico. Eu anotei aqui algumas questões, né? Primeiro, justamente essa questão do problema do mal, né? Que eu acho que não é nesses 15 minutos restantes que a gente vai resolver esse problema do mal. Então é uma questão em aberto, né? Eu acho que eu gosto muito de um pensamento do Viktor Frankl, né? Que é o fundador da logoterapia. Vocês já devem ter ouvido falar. A Igreja Católica trabalha muito isso. Tem a editora Vozes tem livros dele publicados. E o Viktor Frankl trabalhou com pessoas muitas vezes em estágio terminal, logo no caso aqui de palavra, né? Enfim, ele, não vou me aprofundar, mas ele dava uma análise buscando trabalhar com aquelas pessoas naquela situação o sentido da vida. Pois bem, ele conta um exemplo que eu já cheguei a usar até em conversas cotidianas aí com as pessoas que duvidam, que questionam a existência de Deus. Ele falava assim: se você pega um cavalo que recebe uma injeção com veneno de cobra, né? Para o ser humano, com o tamanho que o ser humano tem, com o volume de sangue que o ser humano tem, aquele veneno seria fatal. Mas o cavalo, pelo tamanho que ele tem, pela quantidade de sangue, pela resistência, ele sofre, mas ele não entende o significado daquele sofrimento, né? Ele sofre os efeitos do veneno, ele consegue viver, consegue produzir o que depois vai gerar o soro antiofídico, mas ele não entende esse sofrimento, né? Porque existe aquilo que a gente imagina que é uma inteligência superior, que somos nós sim entendemos esse sofrimento.
Então, isso me consola um pouco dessa tentativa de querer entender esse problema do mal. Mas eu penso outras coisas difíceis, né, que o capítulo com certeza suscita, e a gente pode, talvez, cada um dizer o que pensa. Primeiro é a oração. Ué, realmente vale a pena orar? A oração surte algum efeito? Deus atende a minha oração? E quando a gente pensa, usando aqui o futebol, que eu não vejo muito, mas quando o meu time ganha, eu digo que, puxa, Deus ajudou o meu time. Bom, então também isso significa que Deus ajudou o time adversário a perder. E talvez os torcedores do time adversário também estavam orando para Deus, para ele ajudar o seu time a ganhar. Eu lembro da história de, não sei se foi Ló, agora eu tenho uma memória péssima para algumas coisas. Jô, depois tu me lembra aqui, um personagem bíblico que pediu a Deus: Senhor, se tiver 50 pessoas nessa cidade, o Senhor pode poupá-las? Se tiver 20, o Senhor pode poupar? Uma história que mostra que Deus, na percepção do autor, Deus mudava de opinião. Essas duas coisas então estão interligadas com aquilo que o humano Abraão, com o que o humano estava falando da ação de Deus no mundo. Se Deus não é só esse motor inicial que deu o pontapé, deu um peteleco no relógio para ele começar a funcionar e depois sumiu do mapa, como é essa atuação, né? Como Deus age? Deus age, vale a pena orar, porque na oração a gente pede a intervenção de Deus. E por último, depois cada um pode colocar as suas... temos 1h22 de live, tá? Se a gente se estender até 1h40, se ninguém tiver um compromisso depois, não tem problema. Mas eu acho bacana a gente, cada um, argumentar um pouco. Por último, não sei se vocês concordam comigo, apesar de não serem provas no sentido científico, no sentido assim de serem cabais, né? Todos os argumentos colocados em favor da existência em conjunto, se não são provas, são pelo menos argumentos bastante fortes. De uma coisa eu tenho que sempre, que não é autossuficiente para dar conta da explicação da sua realidade, da sua existência, eu sempre caminho para uma outra, né? E talvez esse seja o grande argumento com o que a gente pode também deixar um ateu desarmado, porque ele também não sabe explicar sobre porquês, o que havia antes do Big Bang. Então, nesse ponto, eles estão na mesma situação que nós. O João falou, eu falei, eu vou começar aqui com o humano, talvez vamos tentar manter assim até 7 minutos o comentário de cada um, para depois a gente encerrar, pode ser? Tá, a minha fala é o seguinte, estão ouvindo todos aí? Estão, né? Já no início, eu tinha pensado, aliás, quando eu estava lendo o texto e ali estudando e me preparando, isso já vinha à minha mente, né? Quando eu fiz filosofia, eu acho que eu comentei essa história já com o Jô. Eu tinha um rapaz que ele era de São Bento, era chamado Cleverson. E ele, cara, muito inteligente. Aliás, ele foi para o seminário para ser padre. Na realidade, eu acho que ele usou o seminário como trampolim para fazer filosofia, mas tudo bem, uma questão. Mas assim, ó, ele era muito inteligente e ele saiu do seminário porque ele discordava e nós ficávamos a tarde toda discutindo. Ele se apegou muito a mim, eu muito nele, não era muito amigo, ele me auxiliava nos problemas. E nós discutíamos muito, ele na filosofia, nós no início, claro, e ele argumenta, e nós chegávamos sempre numa conclusão. Eu, né, com meus argumentos simplórios, ele com
um argumento muito mais... Mas uma conclusão era certa. Eu não conseguia provar para ele que Deus não existia. Isso, uma vez ele discutiu, eu acho que nós temos que parar, porque eu não consigo te convencer que Deus não existe, né? E daí eu disse, da mesma forma eu não consigo te convencer que Deus existe. Então aquilo que foi colocado pelo Daniel é complicado, é assim, ó, ontem eu vi ainda uma entrevista, um vídeo no YouTube me fugiu o nome da memória daquele ator, é um ator, ali na descrição do vídeo dizia que ele é ateu, não sei se ele é ateu, mas ele estava entrevistando o pastor, e ele questionando, mas essa questão do mal, essa questão, não sei se vocês viram, é na TV Brasil, que é um programa que tem na TV Brasil, e esse pastor, aí ele falou bonito, lindamente, maravilhoso, falou sobre o amor que veio, se encarnou, o amor que perdoa contra todo, cara, falou maravilhosamente bem. Aí, para mim, como a gente diz, não, mas daí qual é o argumento para convencer, para dizer, não existe. Aí eu fui ver os comentários, todo mundo, falou muito bonito, mas para mim não convenceu ainda, quer dizer, a maioria ateu, de repente, que estava querendo colocar, então, que argumento tu vai utilizar para... É uma questão de fé, né? Eu acho que há um trecho em que Jesus fala de que é muito melhor aquele que crê por não ver, né? Quer dizer, a partir do momento que você crê, não, eu creio que existe um Deus, que é um Deus pessoal, não é uma simples energia, mas é um Deus pessoal, que criou, que deu a engrenagem necessária para que se desenvolvesse, né? A questão newtoniana, a questão da gravidade, criou essa inteligência, a natureza ela é inteligente, mas é um Deus que não está fora, né? Está ali, não dentro da realidade, a questão panteísta também. Eu acredito no Deus que criou, mas é diferente da sua criação, pelo menos na minha concepção, eu tenho essa concepção cristã. Então, realmente é difícil, cara, a questão de provar. E outro ponto que como eu falei, você tentar se abster das questões dessa visão cristã que a gente tem, para tentar entender outra realidade é muito difícil. Então, uma das primeiras obras que eu li, quando eu estava fazendo filosofia, até pensei em reler de novo, mas seria muito complicado, eu li uma obra de Feuerbach. Feuerbach é considerado por muitos estudiosos dele como o pai do ateísmo moderno, né? Ele, Nietzsche, mas Feuerbach muito mais, né? Ele tem uma obra intitulada A Essência do Cristianismo, em que ele fala que Deus é o quê? Uma criação nossa, na criação do ser humano, aonde o ser humano pega todas as virtudes que ele tem e coloca nesse ser e acrescenta algo que ele não pode ser. Então, por exemplo, assim, nós acrescentamos nesse ser que pega todas as nossas virtudes, nós acrescentamos a onipotência, né, a onipresença, enfim, as questões, e acrescentamos nesse ser porque nós gostaríamos de ser isso. E a mesma coisa, o oposto do diabo, né? O diabo também é uma criação do ser humano, que pega tudo que é negativo do homem e coloca nesse ser, né? E acrescenta ali, menor que a potência divina, mas é um diabo que está ali agindo como mal. Sinceramente, cara, apesar de ser uma argumentação bem construída, mas por uma questão de razão lógica, né? Assim, Nietzsche também, né? E quanto à origem, a questão, até eu lembrei, eu ia trazer também alguma coisa daquele filme, acho que vocês assistiram também, Deus Não Está Morto, tem o 1 e o 2, né? Vocês devem ter assistido também. No primeiro filme, o rapaz fala da criação do bem. Por que não pode... Tem gente que acredita na Bíblia ao pé da letra. Tem a gente que argumenta, como ele colocando, por que Deus não pode ter criado num instante, quer dizer, passado milhões, façam-se a luz. Tem gente que defende, mas, enfim, então a origem de um Big Bang, cara, de uma coisa explosiva, de uma coisa assim, surgiu toda essa harmonia. Então, eu não sei, pelo menos pensamento, eu não consigo, eu acho assim, ó, racionalmente, se nós formos analisar racionalmente, eu sempre vou ter que, aí é a minha concepção, né, como cristão, lógico que mas eu creio que racionalmente eu tenho que crer num ser, cara, que
que é onipotente, onisciente, que existe desde sempre, porque crer no Big Bang, não sei, é a minha opinião. Pastor? Comentários? Não sei bem nem o que eu vou comentar aqui, porque fica muita coisa jogada e aí a gente precisaria de um bom tempo, né, para ir conversando. E a gente vai ouvindo coisas interessantes de vocês e é de vontade de alongar o debate, mas e essa questão da oração é um debate assim, muito interessante, sabe? Porque já encontrei pensadores, pastores, e até colegas que pensam que a oração não muda Deus, mas muda o homem. Então, não adianta você orar achando que a tua oração vai fazer alguma coisa em Deus, vai mexer com Deus, né? Ou alguma coisa vai acontecer se você orar. Quando acontece, é porque Deus já queria que aquilo acontecesse. Ok, é possível. Enfim, as possibilidades aí de raciocínio lógico são muitas, né? Ou ilógicos, né? Agora, quando a gente pega textos como esse que você citou aí de Abraão, e até outros textos que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, no Novo, a experiência de Jonas, por exemplo, né? A gente vê a experiência de Jonas até é o oposto do que acontece com Abraão, né? Porque ele quer a destruição de Nínive, né? Ele ora para que Deus destrua, né? Nínive, e Deus faz o contrário, né? Muito legal o livro de Jonas, muito, muito jóia. É uma mensagem incrível. Então, o que a gente vê é realmente Deus, sim, respondendo à oração, né? E agindo por meio da oração. Então, eu acho que essa discussão é realmente muito, muito legal e tem a ver com o nosso dia a dia, né? A oração tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa fé, com as nossas questões. E acho que tem a ver também, eu acho que a oração tem a ver, Daniel e Osoni, tem muito a ver também com a fé. Porque como a gente falou aqui, o Mano falou também, o Daniel sugeriu algumas coisas, argumentos não conseguem embasar, fundamentar uma fé. Apenas os argumentos. Eles podem servir, eles podem ajudar, eles podem dar consistência, né? A gente, por meio da fé, pode entender melhor alguns processos, crer para entender, né? Acredito que a lógica de Agostinho, né? Crer para entender e não o oposto, né? Nós temos aí uma diferença entre a escola de Agostinho e a escola de Tomás de Aquino também. Agostinho muito mais ligado a Platão e tendo a alma como meio para chegar à verdade, a alma que recebe o Espírito, né? E a revelação vem de dentro, então, acontece dentro, o testemunho do Espírito Santo. Aí nós temos também Calvino nessa linha, isso está lá presente em Romanos 8, por exemplo, né? Que o Espírito Santo testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, a fé, ela acontece porque existe uma relação entre o coração do homem com o Espírito de Deus, entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus, né? Então, eu acho também muito, muito perigoso a gente começar a estudar esse tipo de conteúdo para tentar provar que Deus existe, né? Eu acho meio preocupante, sabe, Mano e Daniel? E às vezes até a gente entra assim numa situações difíceis, de combate,
de luta argumentativa para tentar provar, e é exatamente aquilo que o Mano falou, né? Quem crê não consegue convencer quem não crê, e quem não crê não consegue convencer quem crê. Ou seja, crer em Deus ou não crer são atitudes de fé, certo? Então, quem não crê acredita que Deus não existe também. Então, o processo também não é racional, não é puramente racional. A pessoa pode ser, por exemplo, um antiteísta, que é diferente de um ateu, né? É um antiteísta, ou seja, é o cara que odeia a imagem de Deus que passaram para ele. Então, esse cara, ele tem, vamos dizer assim, uma razão para não acreditar, para não confiar naquela imagem que foi transmitida para ele de Deus. Essa questão fica bem colocada no primeiro filme que eu mencionei ali, né? Que o professor não cria em Deus por uma vida passada, né? Que foi um Deus, essa visão ateísta aí, é ateísta, né? Eu acho que esse fica bem explícita nesse filme aí, Deus não está morto, o primeiro, né? Exato. Então, gosto muito desse debate, o argumento cosmológico, as 5 vias, eu gosto muito, isso me ajuda. Isso me ajuda nas minhas convicções cristãs, no meu posicionamento como cristão, acrescenta elementos à minha consciência cristã, à minha espiritualidade. Legal, joia. Mas nós não podemos achar que os argumentos, pura e simplesmente, vão resolver as questões, porque não vão. Né? O debate, a argumentação lógica, eles não vão. Né? É isso aí. Certo. Bom, talvez encerrando aqui, eu queria falar de um livro e ler um trechinho. O livro é esse aqui. Vamos ver se aparece aí. O que é a religião é do Rubem Alves. Rubem Alves, teólogo também, né? Apesar de que um pouco controvertido em alguns pontos. Esse livro aqui é de, eu acho que de 80 e... 81. O livro é de 81. Rubem Alves já falecido, né? Nesse livro, né, da série Primeiros Passos, né, da editora Brasiliense, ou seja, livros introdutórios assim, sobre vários e vários assuntos, né, coleção enorme. Quando a gente vê, até eu coloquei no índice, ele vai passar pelo Camus, Albert Camus, né, que é essa questão quase meio nihilista, vai passar por Hume, vai passar por Durkheim, ou Durkheim, né, como o francês falaria, por Marx, por Freud, por Feuerbach, que foi mencionado aqui, vai passar pela Bíblia, pelos profetas, por mártires. O último parágrafo dele eu acho brilhante, brilhante, brilhante. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Né, após passar por toda essa filosofia, o último parágrafo diz assim: e o leitor, perplexo, em busca de uma certeza final, perguntaria: mas e Deus existe? A vida tem sentido? O universo tem uma face? A morte é minha irmã? Ao que a alma religiosa só poderia responder: não sei, mas eu desejo ardentemente que assim seja e me lanço inteira, porque é mais belo o risco ao lado da esperança que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido. É mais belo o risco ao lado da esperança que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido. Esse livro foi um dos que me motivou muito a trabalhar esse tema. Eu tenho uma caixa aqui cheia de livros aqui em que eu
quando eu leio, eu estou pensando nessa questão da existência e etc, etc. Mas essa frase sempre me retorna, né? E eu acho que vai ao encontro, né? Ou de encontro, ao encontro do que vocês disseram a respeito da fé. A alma religiosa não consegue provar isso, mas ela se lança inteira porque ela percebe que é muito mais belo o risco ao lado da esperança. Eu tenho uma pequena crônica que eu até escrevi, não vou trazer isso aqui agora, mas em que eu coloco 3 casos de pessoas que estão na iminência da morte, né? E nesse momento eu pergunto, né? Eu acho que os marxistas e os Marx, Nietzsche, Freud deviam ter sido bem mais convincentes para tentar mostrar que Deus não existe, né? Porque né, nessa hora existencial da dor, do sofrimento, da iminência da morte, é mais interessante contar com a nossa fé. Bom, eu não estou vendo vocês aqui, mas vocês devem estar me vendo aí. Eu vou encerrar com uma oração, mas antes, como né, a noite é apenas uma criança, eu queria saber se algum de vocês ainda gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ficou de repente aí presa e que seria uma boa contribuição. Eu quero apenas agradecer, sempre oportuno, sempre especial estar nesse projeto. Legal. Mano? Não, utilizando as palavras do Josué ali, eu tenho mencionado já para o Daniel, para mim, muito importante, né? Esse fato de a gente estar se reunindo aí, eu tenho aí revisto muitas coisas, reforçado algumas convicções, mudado outras, né? E é muito enriquecedor, né? E fica aí essa questão que eu acho válida, né? E a questão que colocou ali do livro ali, que menciona, né? Eu prefiro ter essa certeza, a incerteza da esperança do que a certeza, né? Eu também, então eu prefiro crer que existe esse Deus, é onisciente, onipresente, criador, né? E que age de acordo, a nossa visão é muito limitada, né? Eu acho que nós não enxergamos um palmo à nossa frente, né? Para a gente querer, sei lá, falar, eu prefiro crer assim, né? Era isso, Daniel. Ok, se me permite, então eu vou encerrar aqui com uma breve oração. Pai amado, nesse momento a gente pensa e quer crer e tem a esperança de que está comunicando com um ser que é uma pessoa que nós cremos que é o Criador, que está acima, que nos transcende, que nós não temos como entender, não temos como abarcar com a nossa mente finita, mas nós temos uma esperança, uma fé que nos move. Sem saber cientificamente, poder provar, sem conseguir finalizar essa questão, mas mesmo assim nós te rogamos que o Senhor acompanhe a cada um no seu dia a dia, fortaleça a fé e a dependência de ti. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos auxilia a te compreender o suficiente. E nós pedimos que esteja com todas as nossas comunidades e familiares e nos acompanhe nesse restante de semana. Amém. Beleza, pessoal? Valeu, Jô. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu, até a próxima, então. Valeu. Ô, Daniel, Oi. Daniel, a questão ali da coisa, ver a possibilidade aí de a gente se reunir, assistir esse vídeo, eu achava interessante. Se houver uma possibilidade de a gente se reunir num local aí, né? Tá. Que é aquele. Beleza?
Beleza, um abraço para vocês. Vou finalizar aqui. Um abraço. Abraço. Valeu.